Tá muito ruim outro celular. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. É o celular. Tinha um celular meu que estava travando muito, porque meu WhatsApp tem mais de 3.000 contatos e tem mais de 40 grupos. Tava travando muito, era o mesmo celular que eu tinha tudo. Aí hoje eu tive a grande ideia de tirar o WhatsApp desse celular e pôr em outro celular. Mas isso mudou toda a estética da aula, né? Aí eu tive que mudar o celular de tudo. Então o Meet não era esse celular que eu usava, né? Por isso que tá escuro desse jeito, é outro celular. Esse celular que eu tô usando agora pro Meet é uma qualidade mais baixa, um celular mais velhinho, sabe? Por isso que tá escuro, eu tentei clarear e não consegui. Eu vou ver no final de semana o que eu vou fazer para trabalhar isso, porque essa mudança que eu fiz não deu certo, porque tá travando mais ainda do que tava antes agora. Então, final de semana eu vou trabalhar nisso para ver. Mas agora, graças a Deus, pegou. O Instagram tá pegando, o Facebook tá pegando. Amém. O Meet pegou. Amém. Então, hoje, gente, a gente vai terminar esse livro. Oh, meu Deus, a gente vai terminar o Pentateuco. Glória a Deus. Você já pode dizer que você leu o Pentateuco inteiro, tá, gente? Olha só, que extraordinário, que legal. Eu li o Pentateuco, né? Então, glória a Deus, né? E ainda leu um livro extra, além do Pentateuco, que foi Jó, né? Então, nós já lemos o Pentateuco e mais o livro de Jó. Glória a Deus, né? Então, hoje a gente vai finalizar esse livro extraordinário. Esses livros, né, essa coletânea aí de Moisés, a gente vai finalizar hoje. E a gente vai ver que vai começar um livro com uma abordagem diferente, porque a gente lembra que Gênesis, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então a gente percebia a mesma fórmula de escrita, né? Era o mesmo estilo literário, né? Porque foi o mesmo escritor. E agora, semana que vem, a gente vai começar um livro novo, com um novo escritor, né? Que é Josué. Então a gente vai começar ali uma nova abordagem. É feita a abordagem de uma forma diferente. É bem legal o livro de Josué. Vocês vão gostar bastante. A gente vai gostar, porque eu também tenho amado esse estudo e eu tenho aprendido muito, né? Eu ouvi há um tempo atrás que a melhor forma da gente aprender é ensinando. E é engraçado que é verdade, gente. Eu nunca aprendi tanto sobre Deus, sobre a palavra de Deus, como agora ensinando, né? Então, às vezes a gente pensa que porque a gente está ensinando, né? A gente não tá. Eu não tô recebendo, né? Eu só tô dando, né? Pelo contrário, eu tô recebendo tanto, né? Eu tenho recebido muito mais do que eu tenho dado, né? A impressão que dá é que eu tenho dado muito, né? Por estar aqui fazendo esse projeto, né? Gratuitamente, me dispondo, e não só aqui, né? Os alunos que me procuram sabem, eu dou orientação também, né? Assim, quando alguém tem algum problema, hoje mesmo uma pessoa me procurou com uma depressão, tudo, e eu presto esse tipo de trabalho, né? Então, às vezes as pessoas podem pensar que eu não tô recebendo, eu só fico dando, né? Mas não, gente, a gente recebe tanto, sabe? Eu sinto o amor de Deus na minha vida e eu tenho aprendido muito mesmo. E hoje eu consigo dizer que realmente a melhor forma de você aprender é ensinando. Nossa, eu tenho aprendido demais, né? Tem sido extraordinário. E agora a gente vai finalizar então a história de Moisés na Bíblia. A gente vai finalizar, vamos entender o que aconteceu aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão que tem lá no livro de Judas, né? No livro não, na carta, né? Um capítulo só, na cartinha lá, singela de Judas. A gente vai falar sobre aquela questão que há lá, né? Que diz que o diabo lutou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. A gente vai falar sobre isso hoje. Porque a gente vai estudar a morte de Moisés, né? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Hoje a gente vai fazer o estudo de 2 capítulos. Eu vou pedir para todo mundo no Meet colocar o microfone no mudo, por favor, no final da aula, aí vocês liberam o microfone e a gente conversa, tá bom? Porque senão me atrapalha e volta o eco da minha voz, tá? Obrigada, Deus abençoe, amém. Então, hoje a gente vai estudar 2 capítulos, tá? A gente vai estudar o Salmo 91, super conhecido, né? Muita gente conhece esse salmo. E o Deuteronômio 34. A gente vai estudar esses 2 capítulos hoje, tá bom? Então, antes de falar sobre esses 2 capítulos, antes da gente começar a comentar esses 2 capítulos, eu vou fazer a oração de sempre, né? Como eu sempre faço. Amém, Vicente, a paz do Senhor Jesus. Então, a gente vai fazer a oração de hoje, tá? E então a gente começa a falar sobre o estudo do dia, tá bom? Amém.
Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, se revelar para nós por meio da Tua palavra. Meu Deus, estamos aqui para receber mais de Ti, para Te buscar, para sentir mais da Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, conhecermos a Tua verdade e ouvirmos a Tua mensagem, Pai. Meu Deus, venha falar conosco em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, se revele para nós de uma forma clara, de uma forma simples, que não venha nos causar dúvida, que não venha nos causar confusão. Meu Deus, nós não queremos perecer por falta de sabedoria e entendimento, nós queremos conhecer a Tua verdade, Pai. Se apresente para nós por meio dela, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o Teu povo, Pai, que está aqui, meu Deus, humildemente Te buscando, Te procurando, Senhor. Abençoa cada uma dessas vidas, Pai. Derrama sobre elas, Pai, as Tuas bênçãos, a Sua unção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, convença cada uma das pessoas que estão aqui endurecidas diante de Ti, que estão aqui cheias de questionamento, que estão aqui cheias de dúvida, cheias de incredulidade, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha e as convença sobre a Sua verdade, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem amor, meu Deus, por cada vida e o Senhor não tem prazer em condenar ninguém. O Senhor deseja salvar a todos, mas a Sua justiça também é prazerosa e o Senhor terá prazer em praticar a Sua justiça. Mas que venhamos, Pai, em nome de Jesus, pregar a Sua verdade, Pai, com o Espírito Santo que habita dentro de nós, tornando a palavra, a Sua palavra, irresistível aos ouvidos de quem a ouve, Pai, em nome de Jesus. Que todo aquele que ouvir, meu Deus, o falar ao Teu respeito, não resista, Pai, e se apaixone em nome de Jesus. Que venha se entregar, meu Deus, a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, proteja cada um de nós. Meu Deus, coloque os Seus anjos ao nosso redor, nos proteja de cada ataque do maligno, de cada estratégia de Satanás, nos proteja, Pai. Para que venhamos, meu Deus, a chegarmos com força, com ânimo, com ousadia, até o estudo de Apocalipse, que venhamos a ser totalmente libertos, totalmente conhecedores da Sua verdade, Pai. A ponto de ensinarmos outras pessoas sobre aquilo que nós aprendemos, sobre aquilo que nós recebemos de Ti, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. E nós agradecemos também, meu Deus, por esse extraordinário que é terminar mais um livro. Esse extraordinário que é concluir mais uma etapa. E segunda-feira iniciaremos mais um ciclo, Pai, em nome de Jesus. Iniciaremos um novo ciclo, conhecendo mais de Ti, com uma revelação maior ao Teu respeito, Pai. Amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Salmo 91, tá? O Salmo 91, né? Algumas pessoas, a gente vai ver que pela tradução da Septuaginta, né? Eles atribuem o Salmo 91 para Davi, né? Mas a tradução da Septuaginta, né? A tradução ali latina, né? Romana. Mas a tradição judaica... Deixa eu só ver. Oi, Henrique, no final, não tem problema, não dá para participar aparecendo, você fala isso? Você aparecendo no vídeo, não tem problema, tá? No final da aula, se você tiver alguma dúvida, aí você pode conversar com a gente conversa tudo, mas se tá ruim para você transmitir a imagem, não tem problema, tá bom? Deus te abençoe. Então, o que acontece? O Salmo 91, pela tradição judaica, né? Pelos judeus, né? Eles atribuem o Salmo 91 para Moisés. Eles dizem que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, na tradição judaica. A gente lembra que a Bíblia verdadeira, né, a Bíblia ali no hebraico, né, a Bíblia no grego, né, a Bíblia no aramaico, né, as línguas que ela foi escrita originalmente, ela não tem divisão, ela não tem capítulos, não tem versículos, né, não tem essa divisão que a gente conhece hoje, né, essa divisão foi criada, né, durante as traduções para facilitar o entendimento daquele que está estudando a Bíblia, né, mas não existe. Então, a tradição judaica entende, né? O Salmo 91 vem logo depois do Salmo 90, né? E quando você lê o Salmo 90 e depois você vai pular para o Salmo 91, você vê que não há nenhuma distinção
né? Sobre algum escritor, algo assim. Então, por isso, a tradição judaica entende que o Salmo 91 também pertence a Moisés, porque o Salmo 90 pertence, a gente já estudou o Salmo 90, né? Então, a tradição judaica entende que o Salmo 91 também pertence a Moisés. E eu vou seguir nesse estudo a tradição judaica. Então, eu vou seguir o que os judeus entendem, tá? Eu não vou seguir a Septuaginta, né? Então, eu vou seguir a tradição judaica, tá? Então, a gente vai estudar o Salmo 91 hoje e depois do Salmo 91 a gente vai estudar Deuteronômio, capítulo 34 e vamos finalizar mais um livro. Graças a Deus, eu tô muito feliz. Cada livro que a gente finaliza, para mim, é como uma formatura. Eu me sinto como se eu estivesse me formando. É nesse nível que eu me sinto. É uma alegria de formatura, sabe? Amém. Tomara que vocês também se sintam assim, gente. Porque eu quero que, no mínimo, vocês sintam o mesmo prazer que eu sinto. E eu falo isso de verdade, sabe? Porque eu tenho tanto prazer nisso que o mínimo que eu quero é que vocês tenham esse mesmo prazer que eu sinto, no mínimo, né? Eu quero muito mais, né? Que vocês sintam muito mais. Mas, no mínimo, esse prazer que eu sinto. Essa alegria que eu sinto. Amém. Então, gente, aqui foi escrito por Moisés, segundo a tradição judaica, que é a que a gente vai seguir hoje, né? Então, a gente lembra aqui... segundo a tradição judaica, esse Salmo 91 foi escrito por Moisés durante a peregrinação no deserto e virou um cântico, era uma poesia ali que o povo cantava, o povo falava, aquilo era uma oração, né? Então o povo cantava isso para ter esperança, né? Para lembrar, né? Sobre Deus, né? Então eles cantavam isso, né? Era uma forma de poesia, né? Um cântico ali, uma poesia. Então diz assim, no versículo 1º e 2º, começa essa poesia que provavelmente esse pessoal, esse povo, cantou ali no deserto, né? E que foi Moisés que escreveu, segundo a tradição judaica. Então é assim que fala esse capítulo 91. Versículo 1º e 2º. Aquela pessoa, gente, eu não vou ler conforme está na Bíblia, tá? Eu vou traduzir para uma linguagem que a gente vai entender. Diz assim, aquela pessoa, né, que fica escondida em Deus, né? Aquela pessoa que decide fazer a morada dela em Deus, se esconder em Deus, né? Ela vai descansar nas asas de Deus, ela vai descansar no poder de Deus, né? Então, ali debaixo da sombra poderosa de Deus, ela vai descansar, porque ela buscou refúgio em Deus. Então, todo aquele que estiver passando alguma necessidade e buscar refúgio em Deus, vai encontrar. É isso que Moisés está dizendo, né? Então, no versículo 2, Moisés continua. Essa pessoa diz o seguinte sobre Deus. Essa pessoa que teve essa capacidade de buscar esconderijo em Deus. E nele ela vai encontrar, porque Deus vai dar esse esconderijo para ela. Deus vai dar uma sombra para ela de descanso. E essa pessoa vai dizer, meu refúgio e meu lugar seguro, né? Deus meu em quem confio. Então, essa pessoa que tem essa capacidade de se refugiar em Deus, de descansar em Deus, de buscar refúgio em Deus, está passando algum problema, tá passando alguma dificuldade e ela busca esconderijo em Deus, asilo em Deus, né? Então, essa pessoa vai encontrar. E essa pessoa que teve essa coragem de fazer isso, essa pessoa pode dizer que Deus é o refúgio dela, que Deus é o lugar seguro dela, porque ela confia em Deus. Então, no versículo 3 continua, né? Pois Deus, né, vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Então, essa pessoa vai poder dizer isso sim. E Deus vai dar seguro para essa pessoa, Deus vai dar refúgio para essa pessoa, né? Por quê, né? Porque Ele vai livrar essa pessoa. Como essa pessoa foi lá e buscou nele refúgio, como essa pessoa foi lá e buscou nele, né? O seu esconderijo, Deus vai dar um refúgio para ela e Deus vai livrar essa pessoa de todo o laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro? Eu fui ler no hebraico para tentar entender, né? A gente lê passarinheiro, a gente fica pensando em passarinho, alguma coisa, não entende bem, né? Mas no termo em hebraico significa caçador, uma pessoa que prepara armadilhas. Então, o que está querendo dizer aqui? A verdade é que todo aquele que buscar refúgio em Deus encontrará. Por quê? Porque Deus vai livrar ele de toda armadilha, de toda estratégia do caçador,
né? Então, qualquer levante do inimigo que tenha, ainda que seja oculto, né? Ainda que seja uma estratégia oculta, né? Que a pessoa não esteja vendo, Deus vai proteger essa pessoa, é isso que está dizendo. E continua, e da peste perniciosa, né? E daquela destruição que se alastra, né? Daquela destruição que chega de repente, que vai sendo contagiada, né? Você encosta na pessoa e é contagiado por aquela destruição. Deus vai proteger você também disso, se você buscar refúgio nele, né? Então, olha que extraordinário, né? Esse salmo. Então, no versículo 4, Moisés continua falando. Deus vai cobrir essa pessoa que foi buscar refúgio nele, com as asas dele, com as penas dele. E lá, debaixo das asas de Deus, debaixo das penas de Deus, essa pessoa vai estar segura. A gente falou sobre isso, né? É uma forma poética isso, né? A gente falou sobre isso em Jó. Em Jó tem essa mesma abordagem desse jeito aqui. A gente lembra quando a gente estudou o livro de Jó, há uma poesia no livro de Jó que fala sobre isso. Que Deus deu asas aos animais e que Deus deu penas aos animais para que eles protegessem os filhotes deles. A gente estudou isso em Jó. E é nesse sentido que vem aqui. Moisés falando isso. Todo aquele que buscar refúgio em Deus vai encontrar. Por quê? Porque Deus vai livrar essa pessoa de tudo, né? De tudo que se levantar contra essa pessoa. E Deus não só vai livrar essa pessoa de tudo, mas Deus vai protegê-la com suas asas, como uma águia, um pássaro protege seus filhos no ninho, né? É nesse sentido. Então, aqui no versículo 4 continua. Então, a verdade de Deus será o escudo dessa pessoa, né? E eu fui pesquisar no hebraico, então, a verdade, né? A verdade de Deus, que seria essa verdade de Deus, né? A palavra de Deus vai ser o escudo da pessoa. Então, eu descobri que no hebraico essa verdade significa o caráter de Deus, quem Deus é, a fidelidade de Deus, né? Então, é no sentido de dizer, Deus é fiel e ele vai ser o escudo seu. Por isso, Deus é fiel e vai ser seu escudo, porque ele é fiel. Porque se você buscar refúgio nele, pelo caráter dele, pelos atributos dele, pela fidelidade dele, ele vai te dar refúgio. E ele vai te proteger debaixo das asas dele, né? Então, no versículo 5, continua. E assim, debaixo das asas de Deus, tendo Deus como seu escudo protetor, você não vai mais ter medo do terror. Você não vai ter mais medo de nenhum terror noturno que surja, de nenhum terror de dia que surja, então de nenhuma crueldade, nenhuma maldade que se levante, nenhuma coisa que cause espanto aos olhos das pessoas naturais, não vai te dar, não vai te causar. Porque você vai estar debaixo das asas de Deus e Deus vai ser o seu escudo. Então você já não vai ter mais esse temor, esse terror, esse espanto. Sabe aquela coisa que a Bíblia diz? A paz que excede todo entendimento humano? É nesse sentido. Tudo ao seu redor pode estar sendo destruído, tudo ao seu redor pode estar desmoronando. Todo mundo está correndo que nem doido, espantado, com medo. Mas você estará seguro, você estará em paz. Porque você está debaixo das asas de Deus e Deus é o seu escudo. Então, no versículo 6 continua, né? E nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, e nem ainda se for um terror muito sério, nem que ainda seja um espanto muito grave, um espanto que está se alastrando e tudo tem virado trevas, ainda assim você não vai temer aquilo. Você vai estar em paz, você vai estar seguro, porque você está protegido em Deus, debaixo das asas de Deus, e Deus é o seu escudo. Então você não vai ter terror dessas trevas, dessa maldade que vem se espalhando no mundo. Não, você está tranquilo, porque Deus é a sua paz. E ainda, diz aqui, nem da mortandade que assola ao meio-dia, né? Ainda que você veja um resultado tão ruim quanto a morte, né, dessas pessoas, é uma destruição tão séria, tão grave, que você começa a ver mortes, ali começa a ver coisas muito ruins. E à luz do dia, claramente, você vê tudo aquilo. Mas ainda assim,
Você não vai se espantar daquilo, você não vai ter medo daquilo te atingir, né? É nesse sentido. Não é no sentido da gente ser frio e não ter compaixão ao outro, não é nesse sentido. Mas é no sentido da gente não ter medo que isso aconteça com a gente, que isso nos toque, né? É nesse sentido. Então, no versículo 7, Moisés continua. Olha, se essa morte começar a surgir, né, essa morte começar a acontecer, pessoas começarem a morrer, ainda que caiam 1000 ao seu lado, ainda que caiam 10.000 à sua direita, você vai continuar de pé. Isso não vai te tocar, isso não vai te atingir, porque Deus é o teu escudo, porque você está escondido debaixo das asas de Deus. Então, no versículo 8, continua. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, né? Então, aqui está dizendo claramente, você vai ver os ímpios serem castigados. Você vai ver os ímpios sofrerem. Você vai ver claramente isso. Então, no versículo 9, continua. E tudo isso vai acontecer. Nada vai te atingir, nenhum mal vai te tocar. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não vai ter medo do terror noturno, nem do espanto de dia. Você não vai temer nada e nada vai te tocar. Por quê? Porque você disse que Deus é o seu refúgio. Então, no versículo 9, ele diz isso. E tudo isso vai acontecer porque você disse isso. Porque você disse que Deus é o seu refúgio. Porque você fez de Deus a sua morada. Porque você fez de Deus o seu lugar seguro. Por isso, nada de ruim vai te acontecer. Então, no versículo 10 continua. Nenhum mal vai te acontecer, nada de ruim vai te acontecer. E nem praga nenhuma vai chegar perto da tua casa. Ou seja, nada de ruim vai acontecer com você e nem com a tua casa. Você vai ser separado. Então, no versículo 11 continua. E tudo isso vai acontecer, você vai ser protegido e sua casa também. Por quê? Porque Deus vai dar ordem aos anjos dele. O exército dele vai te proteger. O exército de Deus é muito maior do que o exército de Satanás. E o exército de Deus vai te proteger. O exército de Deus vai ter ordens sobre você para te proteger. Porque Deus não vai economizar esforços para te proteger. E esses anjos que Deus vai colocar para te proteger, vão te guardar, vão te proteger em todos os caminhos. Em todos os lugares onde você for, eles estarão com você, te protegendo. Então, no versículo 12 continua. Esses anjos que Deus enviará para te proteger, eles vão te sustentar nas mãos deles, eles vão carregar vocês nas mãos deles. Eles vão te proteger de forma a você não cair, não se machucar, vão levar vocês ali na mão com todo o cuidado, né? E assim, por eles levarem vocês nas mãos deles, eles não vão deixar que vocês tropecem em nenhuma pedra que apareça pelo caminho, porque vocês vão ser levados ali pelas mãos dos anjos de Deus. Então, no versículo 13 continua. Vocês, né, que se refugiarem em Deus, vão pisar o leão. Aqui leão é um sentido de ímpio, né? Vocês vão pisar os seus inimigos. Não são seus inimigos que vão te pisar, mas você vai pisar os seus inimigos. E a áspide também você vai pisar, né? O que é a áspide? É a cobra venenosa, é a serpente traiçoeira, né? É isso que está dizendo aqui. Então você vai pisar os seus inimigos. E você vai esmagar, né? E também vai pisar a serpente venenosa. E você vai esmagar com os seus pés o leãozinho e a serpente. Você vai esmagar esses dois com os seus pés. Não vai ser uma luta, não, difícil, né? Você não vai ter que se agarrar lá e suar muito. Não, com seu pé você vai matar como se mata uma barata. É nesse sentido, né? É nesse sentido de que você vai esmagar com os seus pés. Porque você se refugiou em Deus. Então, no versículo 14, continua. Porque a Deus você se apegou com amor. E é por isso que Deus vai te livrar. Porque você se apegou a Ele com amor. E por causa disso, Deus vai te salvar. Porque você conhece o nome dEle.
Você sabe quem Deus é. E por isso ele vai te salvar. E a verdade é que você vai invocar a Deus e Deus vai te responder. E Deus vai ser contigo na angústia. Deus vai estar contigo ali. E ele vai te livrar dela. Vai te livrar da angústia. E ele vai te honrar. Ele vai te tirar, mas não é de qualquer jeito não é no sufoco, né? Mas é com mão poderosa, braço estendido e vai te honrar. E no versículo 16, então, continua. Então, ele vai te satisfazer com uma vida muito longa. E então, você vai ver que Deus salva. Que Deus é salvador. Amém. Que capítulo, salmo lindo, né? Então, amém. Esse é o Salmo 91, gente. Amém. Glória a Deus. Então, agora eu vou começar o Deuteronômio 34, tá bom, gente? A gente já finalizou o Salmo 91. Agora a gente vai para Deuteronômio 34. A gente vai falar sobre a morte de Moisés, o fim de Moisés. Deuteronômio 34 vai descrever um pouco a morte de Moisés. É lógico que quem escreveu Deuteronômio 34 não foi Moisés, né? Então, não. Deve ter sido Josué que escreveu Deuteronômio 34, né? Porque ele vai escrever também mais pra frente. Então, ele pode ter escrito Deuteronômio 34 ali, para falar sobre o acontecimento sobre Moisés. Então, diz assim no versículo 1 agora, de Deuteronômio 34. Então, depois de proferir as bênçãos ali sobre as tribos que a gente estudou na aula passada, depois de muito ter orientado aquele povo, né? Depois de ter passado o bastão publicamente ali para Josué, né? Moisés sobe para o monte, onde ele vai morrer. Então diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, que é onde Deus falou para ele subir, que lá ele ia morrer. Então agora chegou a hora. Agora ele vai e sobe ao monte. Chega lá no topo do monte. E esse monte fica de frente para Jericó. E então, lá em cima do monte, Deus mostrou para ele toda a terra prometida. E lá de cima do monte ele teve vista, ele conseguiu ver toda a terra. Amém, Nilva, a paz do Senhor. E lá do alto ele conseguiu ver toda a terra. Desde uma extremidade até outra extremidade, ele conseguiu ver a terra completa. Então diz isso aqui. Então ele subiu e essa montanha onde ele subiu ficou lá no topo da montanha, estava de frente para Jericó. E Deus mostrou então toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e toda a terra de Efraim, toda a terra de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Deus mostrou para ele o Negueb. Deus mostrou para Moisés a campina do vale de Jericó. Deus mostrou para Moisés as cidades das palmeiras, até Zoar, mostrou tudo. Tudo que era ali havia sido prometido. Então Deus foi e disse para Moisés: olha, Moisés, essa é a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. A sua descendência eu darei. Os seus filhos vão herdar, Moisés, essa terra. A sua descendência vai receber. E eu deixo você vê-la, Moisés. Eu deixo você ver com seus olhos toda essa terra. Mas lá você não vai pisar. Lá você não vai entrar, Moisés. Então no versículo 5 diz que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Então Moisés morreu lá no monte. Ele olhou para um canto, olhou para o outro, viu toda a terra e lá ele morreu. Mas havia uma promessa muito maior sobre ele, né? Então agora no versículo 6 diz que ele foi sepultado num vale. A paz, Jocélio, amém, Raquel. Então diz no versículo 6 que ele foi sepultado num vale. E diz que ele foi sepultado por Deus. Foi Deus que sepultou Moisés. Não foi outra pessoa, não. Aqui está dizendo claramente que Deus sepultou Moisés num vale. E ninguém sabe onde Deus sepultou o corpo de Moisés. Ninguém conseguiu achar o corpo de Moisés. Mas Deus disse que sepultou. Deus disse que enterrou o corpo de Moisés.
Então, foi enterrado pelo próprio Deus, né? Provavelmente também para que não houvesse uma idolatria, né? Porque aquele povo podia idolatrar Moisés. Era capaz deles quererem ir lá no túmulo adorar o túmulo de Moisés, do jeito que esse povo era, né? Então, talvez para evitar isso também, então Deus sepultou e não disse onde sepultou. Ninguém sabe onde Deus sepultou. E foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Então diz que Deus sepultou Moisés num vale, lá na terra de Moabe, de frente para Bet-peor. E ninguém sabe onde é que Moisés foi sepultado. Ninguém sabe. Então, no versículo 7, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando ele morreu. E os olhos dele não escureceram. E também não faltou vigor para ele, não. O que está querendo dizer aqui? A gente lembra que Isaac, quando ele envelheceu, né? Ele foi perdendo a visão. Tanto que Jacó se aproveitou disso para fingir que era Esaú, né? Então a gente lembra disso. E Jacó, quando estava envelhecendo, ele também perdeu a visão, né? Então a gente lembra que ele também estava sem enxergar direito, que chegaram Efraim e Manassés e ele não conseguia enxergar direito. Aqui é isso, está querendo dizer não. Moisés morreu velho, mas ele não perdeu a visão como Jacó, não perdeu a visão como Isaac. Ele morreu com a vista boa, ele enxergava bem. E quando diz que não se abateu o vigor de Moisés, quer dizer que ele tinha saúde. Ele morreu com vigor, né? Ele morreu só o pó da rabiola, né? Que você olha pra pessoa e vai, vai morrer a qualquer momento, né? A gente lembra quando estudou Jacó até sempre falava isso, parecia que era um homem que ia morrer a qualquer momento, né? Quando ele se encontrou lá com o faraó, ele até falou isso, né? A impressão que dava é que Jacó ia morrer a qualquer momento. Mas aqui o que tá querendo dizer é isso, que não. Você olhava pra Moisés, você não dizia que ele ia morrer a qualquer momento, porque ele tava bem. Ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha força. Não era uma pessoa acabada que você olha e fala que tá perto, né? Não, ele não. Então, no versículo 8 continua. Então, né? Todo Israel chorou a morte de Moisés. Choraram a morte de Moisés por 30 dias. Fizeram um luto ali por Moisés por 30 dias. Lá nas campinas de Moabe. Então, depois se cumpriram os dias de luto por Moisés. Todo Israel fez 30 dias de luto por Moisés. Então, no versículo 9, começa Josué surgindo, né? Então diz, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés havia imposto a mão sobre Josué. Então Moisés, né, antes de morrer, colocou a mão sobre Josué e deu a Josué o espírito que estava nele, né? Impôs sobre ele aquela unção, né? E Josué recebeu aquela unção, né? É claro que a gente lembra que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro, né? Então o Espírito Santo não habitava dentro de Josué, mas habitava aqui fora e falava com Josué, né? Dava conselhos ali tudo e ele ouvia a voz do Espírito, ele tinha sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, né? E é isso, o espírito ali de sabedoria de Moisés foi para Josué por imposição de mãos, né? A gente vai ver isso mais para frente. Tem muitos dons que são passados por imposição de mão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mestre na palavra, né? Ela, por imposição de mãos, ela pode passar para outra pessoa esse dom de mestre da palavra, né? E a outra pessoa pode ter esse dom também e começar a ensinar sobre a palavra de Deus, porque ela vai receber um dom por imposição de mãos, né? Então tem isso também. E foi o que aconteceu aqui. Josué recebeu, né? Por imposição de mãos, o espírito de sabedoria. Então aqui diz assim: os filhos de Israel deram ouvidos a Josué e fizeram como Deus havia ordenado a Moisés. A gente lembra que realmente eu já falei isso, né? Durante a vida de Josué, Israel realmente vai cumprir a lei. Realmente Israel vai obedecer a Deus. Não vai ter problema. Israel vai ser obediente. Josué vai guiar certinho o povo. Não vai ter problema nenhum. Mas quando Josué morre, o povo se corrompe, né? Aí o povo começa a pecar contra Deus, né? Então, depois da morte de Josué, sim. Mas durante a vida de Josué, não. O povo respeitou muito Josué, ouvia muito Josué, não questionavam Josué, não tentaram fazer rebelião, então eles obedeciam ali certinho Josué.
e ouviram a Josué, né? E no versículo 10, então diz, né? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Um homem com quem Deus falava face a face. Um homem que tivesse manifestado tantos sinais, tantas maravilhas por mando de Deus, como Moisés fez lá no Egito. Nunca houve nenhum homem assim, até Cristo, é claro, né? Quem vem com a manifestação de poder, sinais, prodígios, né? Muito maiores do que os de Moisés é Cristo. Mas até que Cristo viesse, nunca houve na história nenhum profeta, né? Ninguém, nenhum homem na história que tivesse manifestado o mesmo tanto, né? A mesma quantidade em nível, poder, em quantidade de sinais de Deus, de poder, de prodígios, né? Não houve até Cristo. Então Cristo veio com vários sinais, né? Cristo veio com a mando de Deus com sinais incríveis, poderes incríveis, né? De ressuscitar mortos, né? Então, de curar enfermos, né? Então, até Cristo não houve nenhum como Moisés. E claro que Cristo é maior do que Moisés. Então, quando Cristo veio e manifestou sinais ainda maiores, né? Cristo vem, né? E profeticamente, né? Quando se fala, quando Cristo vem, já havia um prenúncio ali em Isaías, né? Ele é um profeta messiânico. Então, já havia um prenúncio ali que viria, né? Emanuel, né? E Emanuel é o quê? Deus é conosco. Deus vai estar com a gente. Deus vai estar aqui no meio de nós agora. Deus vai estar aqui, né? Deus é com a gente. E é nesse sentido, né? Moisés Moisés falava face a face. Sim, era um grande profeta. Mas como Cristo não, né? Como Cristo era o próprio Deus. Né? Então Cristo é Deus conosco, né? Moisés não, Moisés falava face a face com Deus e trazia a mensagem de Deus, mas ele não era Deus. Cristo não, né? Então, até Cristo não houve nenhum outro profeta como Moisés. Mas aí Cristo veio e foi maior do que Moisés, né? Então, nunca mais houve, né? Alguém que manifestou os mesmos sinais, tantas maravilhas, falasse com Deus assim face a face, né? Se falava com Deus como? Em visão, em sonhos. Mas onde você entrar, a coluna de nuvem tá na tua frente, você conversar com ela ali, né? Não nesse nível, né? No nível dele ter visto Deus indo embora. A gente lembra que ele viu Deus permitiu que ele visse, né? Deus de trás, né? Indo embora ali. Não houve, né? Até Cristo, né? Cristo não. Cristo falava com Deus intimamente ali, né? Então, no versículo 12 continua. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel, nunca mais houve nenhum profeta assim, até que Cristo viesse. Então, aqui finaliza agora a aula de hoje, só que eu vou falar um pouquinho sobre Miguel, e eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo de Judas, né? Judas é um livro de um capítulo só, bem curtinho. E no livro de Judas, no capítulo único do livro de Judas, Judas fala que, na verdade, o diabo, ele lutou contra o arcanjo Miguel. Ele e o arcanjo Miguel lutaram pelo corpo de Moisés, né? O livro de Judas fala isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje até teve uma pergunta sobre isso, né? Me mandaram uma pergunta. Primeiro, eu quero dizer assim, o livro de Judas, quando Judas fala sobre esse acontecimento, ele não está chamando a atenção para a briga que teve. Não é esse o foco do livro. O foco não é falar o corpo de Moisés foi objeto de briga de Satanás e Cristo. Não é esse o objetivo de Judas. O que acontece? Ali na carta de Judas, está tendo um problema. Está tendo um problema onde as pessoas começaram a subestimar. Não, é Judas, o irmão de Jesus. É outro Judas, não é o Judas que traiu Jesus, não. Então, o que acontece?
Imagina. Então, o que que acontece? Deixa eu tentar lembrar, gente. Eu me perdi. Peraí, rapidinho. Eu me perdi agora. Mas assim, deixa eu voltar. Eu vou voltar e eu vou lembrando. No livro de Judas, né? Judas não fala com esse enfoque de falar sobre Moisés. O enfoque do livro de Judas não é Moisés. O enfoque do livro de Judas é Satanás. Ele está querendo falar sobre Satanás no livro de Judas. O que acontece? Nessa época, quando Judas escreve essa carta, começaram a subestimar Satanás. Porque o que acontece? Os cristãos iam lá, expulsavam demônios, né? Praticavam curas, né? Então eles começaram a subestimar o poder de Satanás. Então eles começaram a brincar com Satanás. Então eles iam e ficavam debochando de Satanás. Então, ao invés de ir lá e expulsar o demônio, eles ficavam debochando do demônio, ficavam conversando com o demônio, esse tipo de coisa, sabe? Então começou a ter isso. Aí Judas escreve essa carta e fala do exemplo de Moisés, não para falar sobre Moisés, o foco ali não é Moisés, né? É que as pessoas vão e começam a focar no que não é para focar. Mas o foco lá não é essa mensagem. Qual é o foco lá que Judas está falando? Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. O capítulo inteiro lá, o foco é que você tem que ter cuidado. Você não tem que subestimar Satanás. É esse o foco de Judas. Judas estava querendo dizer isso para esse povo. Judas está falando, gente, eu tenho percebido que vocês têm brincado com Satanás. Vocês estão se achando tanto que vocês estão já começando a xingar Satanás, tirar uma de Satanás, brincar com Satanás, né? E cuidado, é esse sentido que Judas está falando. Então Judas dá o exemplo de Moisés. O que acontece? Quando Moisés morreu, né? Judas fala pra gente que houve uma luta pelo corpo de Moisés. Entre quem? Entre o diabo e entre Jesus. Eu já vou explicar isso. Eu vou falar quais versículos que a gente e capítulos que a gente pode ver que o arcanjo Miguel, na verdade, é Cristo. Então, o que acontece? A gente lembra claramente que desde o início ali de Êxodo, Deus falou para aquele povo, gente, com vocês vai estar indo um anjo que leva o meu nome. Se vocês pecarem contra esse anjo, vocês estarão pecando contra mim. Então, tomem cuidado, porque nele está meu nome. Ele é o meu anjo. E a gente lembra que no Antigo Testamento inteiro existe um anjo específico, que é um anjo que leva o nome de Deus. Que ele é até o próprio Deus quando você fala, quando você vê. Por exemplo, quando apareceu na sarça ardente, a gente lembra que quem apareceu foi quem? O anjo do Senhor. Quando encontrou Abraão antes de destruir Sodoma, quem era? Era o anjo do Senhor. Existe um anjo que esse anjo leva o nome do Senhor. Era um anjo que era uma categoria mais alta. E nesse anjo havia o nome do Senhor. Esse anjo era como se fosse o próprio Deus. Então, tudo que fosse feito contra esse anjo era contra o próprio Deus. Era nesse nível, né? Então, a gente viu isso ao longo do Pentateuco. A gente observou isso várias vezes, né? Desde Gênesis, Êxodo, né? A gente viu que existe um anjo que é chamado o anjo do Senhor. Que é o anjo que nele habita o nome de Deus, né? Se você ferir esse anjo, você está ferindo a Deus. Então, o que acontece? Esse anjo era um anjo, né? Era um anjo, o anjo do Senhor. Ele era chamado como o anjo do Senhor. Ninguém sabe o nome, era o anjo do Senhor. Então, mais pra frente, alguns profetas, né, vão começar a dar nome a esse anjo. E vai ser chamado o quê? De Arcanjo Miguel. A gente vai ver em vários livros, Daniel, Apocalipse, né? Livros importantes, assim. A gente vai ver lá escrito, né? Arcanjo Miguel, ó, Lucas, Judas, né? Apocalipse. Então, a gente vai começar a observar ali escrito Arcanjo Miguel. E ao analisar todo o contexto, a gente vai ver que esse Arcanjo Miguel, na verdade, é aquele o anjo do Senhor lá. Né? O anjo do Senhor agora recebeu um nome, eles não sabiam o nome, então chamavam de o anjo do Senhor, não tinha um nome, não sabiam o nome, né? Então o que acontece? Enquanto anjo, né, ele se chamava Arcanjo Miguel, né?
que é Cristo. Então, Isaías, profeticamente, o profeta messiânico, vai começar a falar que o Messias vai vir. Ele vai falar, não, o Messias vem, o Messias vem. E o nome dele vai ser Emanuel, né? Então, mas aí Jesus vem, o nome dele é Jesus, né? Mas não há contradição nisso, porque Emanuel significa Deus é conosco. O nome Emanuel é um nome espiritual, não é um nome da pessoa. Igual, por exemplo, quando a gente for ressuscitado, a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. Eu vou receber um nome espiritual. Deus vai me dar um novo nome. Deus vai olhar para mim e meu nome não vai ser Bruna. Meu nome vai ter um outro significado. E ele vai me dar um nome com um significado, né? Então vai ser nesse sentido. E o nome dele como anjo era Miguel, Arcanjo Miguel. Mas Isaías começa a profetizar que virá o Messias, e o nome dele vai ser Emanuel, que significa Deus é conosco, né? Ou seja, Deus vai vir até a terra e vai habitar como homem aqui com a gente, né? E vai nos salvar. E quando Jesus vem, o nome de carne dele, né? O nome que ele vem em carne, né? Para dar entendimento às pessoas da região, é Jesus, que é um nome grego, né? A gente lembra que Jesus e Josué é o mesmo nome. Josué é Jesus no hebraico. Então, Jesus vem com o nome grego. Jesus é grego. Então, ele vem com esse nome que significa Deus é Salvador, né? Então, ele vindo com esse nome de homem, entende? São significados diferentes. O nome dele de homem é Deus é Salvador, porque realmente a salvação vai ser feita por meio dele, por meio do sacrifício dele. Mas o nome espiritual de Jesus é Emanuel, que significa Deus é com a gente, porque ele veio à terra, se fez homem e habitou conosco, né? Então é nesse sentido, tá? E o arcanjo Miguel é ele. É Jesus antes de ter vindo à terra e habitado conosco. É Jesus antes de ter vindo à terra e recebido esse nome espiritual de que Deus veio à terra para ficar com a gente. Ele estava antes como o arcanjo Miguel. Eu vou falar agora alguns capítulos e versículos, onde se você ler esses capítulos e versículos juntos, você vai conseguir entender isso, que na verdade o arcanjo Miguel é Jesus, né? Mas ele era arcanjo Miguel enquanto anjo, né? Porque era o anjo do Senhor que recebia o nome do Senhor, né? Então é aquele anjo que Deus havia falado em Êxodo, né? Cuidado, não façam nada contra esse anjo, porque se fizerem contra ele, estão fazendo contra mim, porque nele há meu nome. Então é o arcanjo Miguel. E o nome espiritual, quando ele vem à terra, é Emanuel, porque ele desceu para habitar conosco. Deus está entre nós, né? E o nome de homem, que ele veio como homem, para ele ser identificado como homem, o que ele estava fazendo na terra, é Deus é Salvador, que significa Jesus, né? Então, onde que a gente vê que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Enquanto era anjo, né? O que acontece? Ele era um arcanjo, o arcanjo Miguel, né? Ele era o anjo do Senhor, né? Nele habitava o nome do Senhor, né? Mas quando ele veio à terra e fez o sacrifício por nós, o nome dele, que é Jesus, foi colocado acima de todo nome, né? Então, por isso hoje nós oramos chamando o nome de Jesus, não Arcanjo Miguel, porque o nome que foi colocado acima de todo nome foi o nome dele como homem, por ter se entregue por nós, porque como homem ele sofreu as dores de um homem. Não é que ele não sentiu dor na chibatada, não é que ele não sentiu dor, né? Ele sentiu as dores de um homem normal, a dor que qualquer outro homem sentiria. E por isso, né, o nome dele foi colocado acima de todo nome. Então hoje nós oramos e o nome de Jesus, né, é colocado acima de todo nome, nós oramos para ele, né? Então é nesse sentido. Onde que a gente vê que Arcanjo Miguel já era Jesus, né? Antes de encarnar aqui e vir como Deus aqui na Terra, né? Como homem, na verdade, né? Ele se esvaziou de Deus e veio como homem na Terra, né? E o Deus habitou conosco aqui na Terra, mas como homem, né? E ele fez o sacrifício dele, e então nós podemos ser salvos, né? Então onde que a gente vê que o Arcanjo Miguel é Cristo, né? Em várias passagens. Eu vou falar todas elas agora, tá bom? Aí você consegue dar uma lida em cada uma delas, cada versículo. Aí se você juntar elas, você vai ver que realmente há uma ligação que fala que Cristo é Miguel, né? Daniel, nas visões de Daniel, Apocalipse, tudo você vê assim. O arcanjo Miguel, ele é claramente apontado na Bíblia como um antagonista de Satanás. Então é muito claro que os dois são os opostos. Então, é assim, o oposto, totalmente o oposto do diabo é o arcanjo Miguel. Eles são oposições, são poderes antagônicos, né? São rivais, né? Assim, nesse sentido, né?
É um herói e um é um herói e o outro é o malvado, né? É nesse sentido, na Bíblia é colocado assim. E qual que é a força que é colocada como antagônica a Satanás, ao diabo? É o arcanjo Miguel, tá? Então, onde que a gente vê isso? Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, né? Diz isso. Em Apocalipse 12, 7. Em Daniel 8, 25. Em Apocalipse 19, 16, em Daniel 10, 13, em Daniel 10, 21, em Daniel 12, 1, em Daniel 9, 25 e 26, em Daniel 12, 11, em Lucas 4, versículo 17 e versículo 18, em Atos, capítulo 10, versículo 38 e 39, em Atos, capítulo 4, versículo 26, em Atos, capítulo 5, versículo 30 e 31, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e em Judas, no versículo 9. Tá? Da única carta de Judas. Então, esse monte aqui, se você vai ler, você vai entender, considerando todos os contextos, você vai entender realmente que o arcanjo Miguel é Jesus, né? É Jesus antes de ter vindo à Terra e recebido esse nome, né? E antes de ter sido profetizado ali por Isaías, que ele viria, o nome dele seria Emanuel, que é Deus é conosco. Então, é isso, é arcanjo Miguel. Ok, a gente já sabe quem é arcanjo Miguel. Então, Moisés morreu. Moisés morreu, aí Judas vem na carta dele, né, e fala: quando Moisés morreu, o diabo veio e lutou com o arcanjo Miguel, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés, queria levar o corpo de Moisés, queria pegar a alma de Moisés, né, não só o corpo, mas queria pegar Moisés. E os dois lutaram, então o arcanjo Miguel venceu, e ele ficou com o corpo de Moisés, e ele venceu. E aí tem muita gente que pergunta, mas por que eles brigaram, né? A verdade é que a Bíblia não diz, gente, porque esse não é o foco da carta de Judas. O foco da carta de Judas não é falar que brigaram por causa do corpo de Moisés, né? O foco da carta de Judas é falar sobre Satanás, que eu já vou explicar o que Judas está querendo dizer ali. O foco de Judas na carta dele é falar sobre Satanás. Então, o foco dele não é falar sobre Moisés. O foco dele é sobre Satanás ali. Então, muita gente fala e pergunta: mas por que o diabo foi e brigou com o arcanjo Miguel? Não sei. Na Bíblia não diz, gente. Na Bíblia não diz. A gente pode tentar supor, entende? Dar suposições. Foi porque Moisés pecou aquela hora que ele bateu as 2 vezes na rocha. Foi porque Moisés matou o egípcio, né? Mas são só suposições, a gente não sabe. Pode ser porque Moisés vai ser uma das testemunhas que virão na tribulação, nos fins do tempo. Então, não sei. Pode ser porque Moisés depois ia encontrar com Cristo ali, né? Na transfiguração. Não sei, são tudo assim, conjecturas, né? A gente não sabe. E não é esse o foco. Às vezes a gente fica tão parado tentando encontrar lógica, tentando encontrar uma explicação que não tem que ser encontrada, né? Foi o que Moisés disse. Moisés falou, gente, existem coisas que Deus deixou oculto. E é para continuar oculto. Agora existem coisas que Deus revelou. E essas que ele revelou é que a gente tem que se atentar a elas, né? Não a gente deixar as que ele revelou de lado e começar a dar toda a atenção às que ele não revelou e a gente acaba esquecendo as que ele revelou, né? E é esse o sentido, né? Então, o foco não é o porquê brigaram por causa do corpo de Moisés. Não é esse o foco, gente. Não é. Tá? Quando Judas escreve na carta, não é esse o propósito de Judas, falar que o corpo foi um objeto de luta ali entre Satanás e Cristo, não é isso o objetivo, né? Então não convém a gente ficar tentando decifrar o que foi, Deus não falou, se Deus não falou é porque não é para ser descoberto, né? E não é esse o principal objetivo da mensagem. Qual que era o principal objetivo da mensagem de Judas? Naquela época, as pessoas estavam expulsando demônios.
né? Estavam manifestando grandes poderes. E eles começaram a subestimar Satanás. Então, provavelmente, eles antes de expulsar o demônio, eles deviam ficar tirando uma do demônio, deviam ficar xingando o demônio, deviam bater, deviam fazer coisas assim, entende? E o que acontece? Judas vem chamar a atenção desse povo. E Judas fala, gente, tomem cuidado. Não subestimem a Satanás. Quando Moisés morreu, o diabo veio e lutou com Cristo pelo corpo de Moisés. E sabe o que Cristo fez? É isso que Judas está querendo dizer. Sabe o que foi que Cristo fez? Cristo não xingou o diabo, não. Sabe o que Cristo falou para o diabo? Que Deus te repreenda. Então tomem cuidado. Se o diabo lutou contra se o diabo lutou contra Cristo e Cristo não xingou o diabo, se Cristo não tirou uma do diabo, se Cristo não quis bater no diabo, não quis fazer nada com o diabo ali, Cristo apenas falou que Deus te repreenda. Então, como que vocês estão fazendo isso, subestimando Satanás? É nesse sentido que o Judas estava falando, entende? Então, não é no sentido de chamar a atenção para o corpo de Moisés, que foi o objeto de luta ali. Mas é no sentido de falar, gente, tomem cuidado. Se Cristo, ele poderia, se tem alguém que poderia dar um sopro ali, matar Satanás, era ele. E se ele não fez... Se ele não brigou, né? Nessa época a gente lembra que ele era o arcanjo Miguel, né? Não havia vindo ainda à Terra como Cristo, né? Mas se nessa época que ele podia lutar, né? Diz que nos céus eles guerrearam, né? Porque não teve escolha para arcanjo Miguel, né? O diabo lá no céu, Lúcifer, né? Lúcifer não, porque não tem esse nome Lúcifer, né? Os romanos que colocaram esse nome na tradução. Mas Satanás, quando se rebelou lá no céu, né? Ele tentou tomar o trono de Deus, né? Então ele fez uma guerra. Sabe assim, você quer conquistar a cidade por guerra? Satanás fez isso. Então ele pegou vários anjos, né, do lado dele, e eles foram lá e saíram para a guerra para tentar ganhar o céu, né, lutando. Eles queriam ganhar o céu lutando, ganhar o trono de Deus lutando. E então eles perderam. E diz que Satanás lutou com o arcanjo Miguel lá nos céus, né? E o arcanjo Miguel guerreou lá com Satanás, né? E então ele foi lançado aqui na terra, ele e os demônios, né? Ele e os anjos caídos. E é isso que o Judas está falando, gente. Se tinha alguém que podia lutar, ele podia ter, ele brigou lá, mas foi pelo corpo de Moisés. Mas em momento nenhum ele falou, seu imundo, seu sujo, seu não sei o quê. Não, ele não xingou Satanás. Ele não humilhou, ele não falou nada. Porque ele entendeu que só Deus pode fazer alguma coisa ali, né? Então ele falou que Deus te repreenda. Eu não sou ninguém para te repreender, mas Deus é. Então que Deus te repreenda. Então é nesse sentido que o Judas fala, gente. Não é no sentido da morte de Moisés, tá? Então eu tô falando isso agora porque eu vejo muita gente falando, mas por que lutou contra o diabo? O diabo lutou contra o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés, né? Isso não é importante. Não tem importância o motivo. O motivo não é importante. E a carta de Judas não é isso que ele quer trazer à tona, mas ele quer trazer à tona que naquele momento Cristo lutou contra Satanás. E Cristo não ousou xingar Satanás, não xingou, não fez nada. Cristo apenas falou que Deus te repreenda. Então era esse o intuito de Judas, para as pessoas tomarem cuidado, porque as pessoas estavam subestimando a Satanás e estavam ali, né, na hora começando a xingar, começando a ofender Satanás, deviam bater ali no endemoniado, né, xingando Satanás. E é isso que Judas fala, gente, tomem cuidado. Vocês estão querendo brincar com Satanás. Quando Satanás veio para brigar com Cristo, Cristo não brincou com Satanás, Cristo não xingou Satanás, Cristo só falou que Deus te repreende e pronto. Então tomem cuidado, é nesse sentido, tá bom? Então, gente, espero que tenha ficado claro, que muita gente desde o início do Êxodo, na verdade, desde Êxodo me perguntaram, mas por que lutou, mas por que brigou, né? E às vezes a gente perde tempo focando no que não é a mensagem. Na carta de Judas, essa não é a mensagem, o corpo de Moisés.
A mensagem é a posição do arcanjo Miguel em relação ao Satanás. Esse é o problema, sabe? Às vezes a gente fica prestando atenção no que não é a mensagem e a gente não entende a mensagem. E a gente acaba perecendo, porque a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a gente está lendo a palavra de Deus e em vez de entender o que é a mensagem, a gente está focando no que está oculto e que não é a mensagem. Então, essa é uma dica, tá? Porque a mensagem é essa que eu falei, é sobre Satanás. Tá bom? Então, gente, eu tô muito feliz. Parabéns a todos nós, tá? A gente conclui hoje o livro de Deuteronômio. A gente conclui hoje o Pentateuco e eu tô muito feliz. Para mim é uma formatura. Cada livro que a gente finaliza para mim é como se eu estivesse me formando. Eu tô muito feliz mesmo. Nossa, eu fico muito emocionada. Cada término, assim, é uma conquista muito grande mesmo, gente. Porque cada livro que a gente finaliza é um degrau que a gente sobe, sabe? É um degrau que a gente vai subindo espiritual e vai entendendo mais de Deus, né? Porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Mas Deus não se revela de uma vez só, ele vai se revelando aos poucos. Então, cada livro que a gente finaliza é uma revelação que a gente recebe. Então, eu tô muito feliz, porque a gente concluiu mais um degrauzinho. Agora a gente tá subindo mais um degrau. E eu tô muito feliz por causa disso. E eu quero parabenizar todo mundo, gente, porque a gente não desistiu, tá? E eu tô muito feliz que vocês não tenham desistido. Tô muito feliz que esse projeto vem crescendo, né? Eu comecei, quando a gente começou, eram 4 alunos, eu e mais 4. E hoje são mais de 14 mil pessoas. E eu fico muito feliz mesmo, porque é a palavra de Deus sendo recebida, é a verdade de Deus, né? Sendo propagada. E eu fico muito feliz por isso, tá? Então, que Deus abençoe a todos nós. E amém, Jocélio. Parabéns para você também, amém. E segunda-feira, gente, a gente vai começar um livro extraordinário, que é o livro de Josué. É um livro de guerra. A gente vai ver a guerra ali daquele povo entrando ali em Canaã. É extraordinário, gente. A gente vai começar já vendo ali sobre Raabe, Jericó, as muralhas de Jericó. Que extraordinário, é incrível, né? É muito legal, gente. Vocês vão amar o livro de Josué. E assim, a gente veio já de uma constante, né? 5 livros escritos por Moisés. Agora a gente vai começar a ler um livro escrito de uma outra forma, né? Porque é um outro escritor agora, né? Então a gente vai ver uma didática diferente ali, uma literatura diferente. Mas é bem legal, viu? O livro de Josué é bem ágil, né? Bem histórico, né? É bem legal, mas tem bastante movimentação. E a gente vê muito poder de Deus. É extraordinário ver o poder de Deus na guerra, né? É muito legal, é incrível. E amém, gente. Glória a Deus. Parabéns a todos nós, tá bom, gente? Até segunda-feira com a graça de Deus. Amém. No